Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E nos aqui para darmos continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2024, no qual estamos estudando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nesta oportunidade estudaremos a lição de número 9, que tem como título Promessas para pais e filhos. Estamos chegando na reta final deste trimestre. Ainda estudaremos sobre a promessa da proteção divina, depois a promessa de provisão, depois a promessa da vida abundante e, por último, as promessas de Deus são infalíveis. Estas, pois, são as últimas lições do quarto trimestre e eu espero contar com você, meu caro aluno e professor, nas próximas aulas. Que você esteja no nosso canal assistindo todas as aulas até o final deste trimestre. Dito isso, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui diante de vós mais uma vez através deste canal. E eu quero pedir a você que deixe aí o seu like e que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs para que possamos alcançar mais pessoas com este conteúdo sagrado. Queremos fazer o nosso caminho habitual, percorrer a lição destacando pontos, fazendo correções no texto quando acharmos necessário e também acrescentarmos conteúdos quando acharmos necessário. Enfim, nossa finalidade é fazer com que você, professor, tenha um subsídio, tenha uma base para ensinar a lição, baseando-se principalmente na revista da CPAD que você tem em suas mãos. Queremos nesse momento orar ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe durante a exposição desta lição. Oremos, pois. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, chegar até os teus filhos, Senhor, e transmitir mais um conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos inspire e que, Senhor, possamos falar aquilo que está realmente de acordo com a tua palavra e que ela possa ser guardada, praticada e ensinada com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos falar sobre promessas para pais e filhos. E vamos começar então com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, versículo 2 e 3, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Repetindo, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vamos então à nossa verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Repetindo, entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Vamos, pois, à leitura bíblica em classe que se encontra no livro dos Salmos, o Salmo de número 127, versículo 3 a 5, e carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 4. O texto que diz assim, leiamos, pois: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. O outro texto, Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4, diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Segundo objetivo, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com os filhos. E por último, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos.
Repetindo em rápidas palavras, mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos, conscientizar do cuidado que os pais devem ter com os filhos, compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos, são, pois, os objetivos da nossa lição. Vamos, pois, à nossa introdução. E desde já eu peço a você que tenha à sua mão uma canetinha, que você tenha à sua mão a revista da EBD e, se possível, um exemplar da Palavra de Deus, bem próximo de você, para que você possa conferir os versículos e assim preparar bem a sua aula, caro professor da Escola Bíblica Dominical, e você, caro aluno. Esteja preparado para ajudar o seu professor na argumentação, no comentário, para que a aula seja produtiva e assim haja um bom aprendizado em classe. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação dos filhos. Isso é verdade mesmo. Estamos sendo desafiados como pais. Os nossos filhos estão sendo desafiados como filhos de crente. Na escola, na rua, na faculdade, no trabalho. E precisamos então ser firmes na nossa educação e principalmente no nosso exemplo para que eles tenham uma vida bem encaminhada, para que tenham um futuro promissor. Continuando, mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos sugere com preciosos ensinamentos através dos quais pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar no qual podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Nós fizemos algumas correções no texto. Nós vemos aí muita utilização da expressão em que, e até mesmo durante a lição vocês verão isto. Eu sugiro essa troca, ao invés de em que os pais e filhos, esteja através dos quais ensinamentos, através dos quais pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família. Família, ou seja, a família é o lugar ou no lugar no qual podemos desfrutar das bênçãos de Deus. Que cada família, que cada lar seja um lugar onde Deus esteja presente, equilibrando, ajudando, orientando, iluminando, fazendo com que a vida em família seja uma bênção. E assim as promessas de Deus se cumprirão em nossas famílias. Amém? Vamos então ao primeiro tópico da lição: o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Repetindo, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Primeiro subtópico do primeiro tópico: pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, no qual os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade. E, por isso, eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Ou seja, os filhos são, segundo o Salmo 127, herança do Senhor. Nós recebemos de Deus esta herança. Os filhos são galardão. Galardão significa recompensa. Galardão significa presente. Cada família é presenteada quando um filho nasce. Na minha família, eu e a irmã Leila recebemos 2 presentes de Deus. Elias e Letícia são presentes de Deus para a nossa vida, mas também são herança do Senhor. Temos que cuidar bem, zelar bem, porque havemos de dar conta dos nossos filhos. Então, é um cuidado que devemos ter. E mais ainda, eles como flechas são úteis. E como são? Se você não desfruta disso, meu irmão, eu desfruto em minha família da utilidade dos nossos filhos para o nosso ministério, para a nossa vida como um todo. Enfim, os filhos são importantes e depois nós vamos mostrar para vocês em que dimensões devemos criar os nossos filhos para que eles não sejam presos apenas a uma dimensão da vida. Precisam estar aptos para viver em família, em sociedade e no reino de Deus.
Falaremos disso daqui a pouquinho. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles. Veja, amados irmãos, não é do governo nem da escola pública. A responsabilidade da educação dos nossos filhos está nos nossos ombros. Além disso estão a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nestes tempos difíceis. Ou seja, a herança do Senhor que nós recebemos não pode ser perdida. Não podemos perder os nossos filhos para o mundo. Não podemos perder os nossos filhos para as drogas. Não podemos perder os nossos filhos para o pecado. Precisamos zelar por eles, cuidar deles, para que eles sejam uma bênção, tanto para nós, quanto para a igreja, quanto para a sociedade. Segundo subtópico do primeiro tópico, o mandamento com promessa para os filhos. Para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais, e conforme lemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais. Qual é a finalidade? Para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra. A longevidade é uma bênção advinda da obediência a pai e mãe. Então, como filhos, devemos sempre ser obedientes aos nossos pais, indiferente da idade deles, indiferente da distância que eles estão de nós. Quem sabe você mora distante do seu pai e da sua mãe, mas você deve a ele obediência, sim. Você é filho, você é filha. Esteja sempre submisso ao seu pai e à sua mãe, obedecendo-o, porque isso te dá longevidade. Essa promessa remonta ao 5º mandamento de Deus, proferido por Moisés no deserto. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional. Uma promessa condicional. Veja que isso remonta às nossas primeiras aulas, quando falamos de promessas condicionais e incondicionais. Promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, há bênçãos para os filhos na medida em que eles honram os seus pais em vida. Portanto, para receber tais promessas, precisamos então cumprir as condições desta, que é qual? Obedecer a nossos pais, e assim os nossos dias se prolongarão sobre a face da terra. Terceiro subtópico do primeiro tópico, mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. É preciso paciência, é preciso empatia, é preciso você perceber o que o seu filho está passando na escola e sentir-se no lugar dele antes de repreendê-lo ou adverti-lo. É preciso saber que os dias de hoje não são como há 20 anos, há 30 anos. Não, a realidade que vivemos é outra. E precisamos, como pai, entender, ter paciência e, acima de tudo, sabedoria. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais e estes para os filhos. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Olha aí a bênção proferida no Salmo 127. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim, valorizemos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desvie. De modo que dele não se desvie. Portanto, paciência, sabedoria, cuidado, temor do Senhor,
Aquele que teme ao Senhor, como diz o Salmo 128, ele vive uma vida correta diante de Deus e diante dos homens. E isso faz com que os seus filhos se espelham nele. E isso faz com que o ambiente seja frutífero. Veja que está falando de plantas, veja que está falando de videira frutífera e plantas de oliveira ao redor da mesa. Ou seja, quando nós, como pais, tememos ao Senhor, somos exemplos para os nossos filhos. Nosso lar é um lar frutífero, com bênçãos e mais bênçãos vindas da parte de Deus. Eu trago aqui uma reflexão, antes de falar da sinopse do primeiro tópico. Reflexão: para que ou para quem estamos educando nossos filhos? O que queremos que eles sejam no futuro? Você já pensou nisso, meu querido irmão e irmã? O que estará fazendo o seu filho daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Em que você deseja que ele esteja envolvido? Pense nisso não apenas como preocupação, mas como planejamento. Acompanhe o seu filho, dê a ele suporte para que ele possa alcançar os seus objetivos. Meu caro irmão e irmã que me escuta nesse momento, eles devem estar preparados para a vida em família, para a vida de comunhão com Deus e para a vida em sociedade. Pense nisso. Não crie seu filho afastado da sociedade. Não. Você não vai conseguir fazer isto. Você precisa entender que ele precisa enfrentar os desafios dos dias atuais. Não crie seu filho somente para a igreja, levando para a igreja, leva para a igreja, leva para a igreja, leva para a igreja, e se esquecer que ele precisa de uma vida social, se esquecer que ele precisa de viver também em família. Mas não crie seu filho só para a família, reuniões de família, visitando parentes, primos, primas, somente em família, e se esquecendo das dimensões sociedade e a outra dimensão igreja. Portanto, é preciso que haja um equilíbrio entre família, sociedade e comunhão com Deus. Ou seja, precisa ter um equilíbrio entre sociedade, família e Deus na vida do teu filho. Amém? Vamos então à sinopse da primeira parte. Os filhos são herança do Senhor e galardão. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor. Repetindo, os filhos são herança do Senhor e galardão. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor. Vamos ao segundo tópico: o cuidado dos pais com os filhos. O cuidado dos pais com os filhos é o segundo tópico da lição. Primeiro subtópico do segundo tópico: cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidades para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidades com os filhos. Nesse aspecto, uma das maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Repito, base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos, conforme temos no texto sagrado de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9, capítulo 11, versículo 18 e 19. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra em nossas igrejas, chamado de culto de oração e doutrina. Portanto, temos que cultivar o ensino da palavra. No lar, sente-se com seu filho, com a sua filha, leia textos sagrados, comentem em família, orem em família e também estimule seu filho a participar das reuniões da igreja. Não deixe o seu filho fora dos departamentos da igreja. Alguns pais deixam seus filhos afastados, não se importam se eles atuam ou não. Não faça isso. Que o seu filho esteja lá no grupo jovem, participando, dialogando com os demais colegas, que o seu filho esteja na banda, na orquestra, que o seu filho possa se integrar. E aqui há um alerta: conduza o seu filho para a escola bíblica dominical e para o culto de doutrina, para que ele possa ter base doutrinária para enfrentar os desafios deste presente século.
Continuando, quando isso acontece, a igreja passa a ser a extensão do lar e este a extensão da igreja. Lembremos do que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que é esse entusiasmo quando você fala, crianças, vamos para a igreja? Ou será que já não há mais ânimo, entusiasmo de ir à casa do Senhor? Portanto, precisamos educar os nossos filhos e dizer para eles que nós precisamos servir a Deus e ser nós mesmos o exemplo para eles. Continuando, assim os nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. Eu acho interessante, irmãos, esta frase que deixei aqui é uma preocupação que nós temos como ensinadores, como pastores, até mesmo como pais. Talvez o grande desafio dos pastores e dos pais seja tornar cada igreja uma família e tornar cada família uma igreja. Ou seja, talvez o grande desafio dos pastores da atualidade é fazer com que a igreja tenha aquele sentimento de família, sentimento de que todos nós somos irmãos e assim vivemos uma comunhão familiar no ambiente sagrado. Também é importante que a nossa família seja uma extensão da igreja e assim tornemos o lar como local de adoração, de louvor, de oração, de alegria, onde assim como na igreja, sintamos a presença de Deus, porque o mesmo Deus que opera na igreja, opera também em nossa família. Amém? Vamos dar continuidade. Segundo subtópico do segundo tópico, prioridades na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide bem de sua família. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim. Primeiro, o cônjuge, a esposa ou esposo. Depois, os filhos. Em terceiro lugar, a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. É claro que falamos aqui de uma família onde todos os integrantes são cristãos. Existem muitos e muitos casos de famílias que apenas um é cristão, apenas a filha ou o filho é cristão, apenas o pai é cristão, apenas a mãe é cristã. Isso vai fazer diferença também no ambiente do lar, porque um vai querer ouvir louvor e outro querer ouvir música profana. Enfim, é preciso equilíbrio ao falar essas palavras, porque estamos falando aqui de um modelo de família onde todos são cristãos. Então, numa família onde todos são cristãos, não é admissível que não haja oração, que não haja louvor, que não haja culto doméstico, onde o filho pode começar a se desenvolver falando um versículo, comentando uma passagem bíblica e depois isso se projetar na igreja, ele se tornar um pregador, um ensinador da palavra. Enfim, se assim fizermos, se priorizarmos a nossa família, e aqui falo como homem, se priorizarmos o nosso cônjuge, a nossa esposa, posteriormente nossos filhos, e deixarmos a igreja em terceiro lugar, conforme temos nessa sequência, a igreja estará bem, porque uma família equilibrada faz com que a igreja tenha integrantes, participantes, membros unidos no amor de Deus, e o que acontece em família se espelha na igreja. E não se engane, o que acontece na igreja também se reflete na família. Portanto, há de se ter esse equilíbrio para que você, como pai, como responsável pela educação do seu filho, mantenha um comportamento exemplar para que seus filhos possam crescer em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Amém? Terceiro subtópico do segundo tópico, disciplina e estímulos aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada
e baseada no amor. Nós temos lições em nosso canal que falam sobre disciplina. Uma das lições, a disciplina na igreja, eu vou deixar para você aqui o link para que você possa acessar. Ali tem várias informações a respeito da disciplina. Algumas delas eu trouxe na próxima tela, mas se você quiser se aprofundar, vá aqui no link que eu deixei para você aqui e veja como é importante entender o que é disciplina. A disciplina, ela é preventiva e ela é corretiva. Não vamos entrar por este caminho, porque senão desviamos do assunto. Então eu vou deixar aqui para você, você vá no nosso canal e você vai ver como é importante saber que a disciplina tem dois momentos. Continuando, é preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Seu filho precisa de afago, de carinho. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você beijou o seu filho ou a sua filha? Qual foi a última vez que você o abraçou? Qual foi a última vez que você o elogiou por uma coisa que fez? Às vezes nós só castigamos, às vezes nós só criticamos, mas precisamos também reconhecer a importância deles, a participação deles na igreja, em eventos fora da igreja também, estar presente para que ele se sinta apoiado, confiante e possa seguir a sua vida com segurança, sabendo que tem um pai e uma mãe que o apoia, que o incentiva e que, se for preciso, também o corrige. Vamos então a como disciplinar. É uma interrogação que eu deixo para vocês aqui, é um dos conteúdos que nós deixamos na aula que já citamos. Disciplina deve ser, primeiro, com amor. Segundo, com justiça e proporcionalidade. Terceiro, a disciplina deve ser a seu tempo, nem tardia, nem precipitada. Quarto, a disciplina deve ser com propósitos. Qual é o propósito da disciplina? Estabelecer limites, corrigir erros e desvios, criar bons hábitos e modificar maus hábitos. Com constância e firmeza, assim deve ser a disciplina, o item número 5. E por último, a disciplina deve ser com respeito e consideração. Você pode printar esta tela, pode parar o vídeo e conferir estes versículos, e assim você tem um conteúdo adicional, meu caro professor, quando falar sobre disciplina nesta aula. Prosseguindo, sinopse da segunda parte da lição. Os pais também têm responsabilidades com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com os seus filhos é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Repetindo, os pais também têm responsabilidades com os filhos. Uma das maiores responsabilidades deles para com os seus filhos é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Terceiro tópico da lição, bênçãos, pais e filhos. Vamos, pois, ao terceiro tópico da lição. Primeiro subtópico do terceiro tópico, bênçãos para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Em Joel, diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Portanto, amados irmãos, nós temos promessas para os filhos. E aqui está falando de promessa do derramamento do Espírito Santo. Eu pergunto a você, você tem orado para que o seu filho seja cheio do Espírito Santo? Você tem orado para que o seu filho desfrute das bênçãos que o Senhor já disponibilizou para ele no reino de Deus? Então temos promessas, temos bênçãos para a posteridade. Prosseguindo, nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Há promessas de bênçãos espirituais sem medidas para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina, mediante o Espírito Santo,
para os nossos filhos. Portanto, ore para que seu filho, sua filha, receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Então, meu irmão e irmã que está me ouvindo neste momento, ore para que o seu filho seja batizado no Espírito Santo, para que ele tenha experiências espirituais genuínas. Porque a geração de hoje é uma geração que apenas repete o que é feito. É uma geração do Ctrl-C, Ctrl-V, é uma geração do copiar, colar. E os nossos filhos acabam sendo influenciados pelos ícones da mídia, pelos youtubers da vida, homens e mulheres que querem fazer com que os nossos filhos sigam os seus estilos de vida, enquanto nós precisamos instruir nossos filhos a ser cheios do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E nós vemos hoje uma embriaguez vindo pela internet. Nossos filhos estão embriagados de tanta novidade, de tanta coisa para se divertir, para brincar, e é uma embriaguez que os faz não se voltar para as coisas espirituais. Que possamos encher os nossos filhos não de videozinhos curtos, não, mas que possamos encher os nossos filhos da palavra de Deus e que eles possam ser cheios do Espírito Santo. Vamos prosseguir. Segundo subtópico do terceiro tópico, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser o ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Uma vida de compromisso com Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades para que se tornem temas de nossa intercessão no lar. A nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. Meu querido irmão e querida irmã, além de um ambiente sagrado, saudável, nós precisamos de um ambiente onde nossos filhos tenham liberdade para se expressar, liberdade para falar, porque obviamente eles passam pelas ruas, eles conversam com seus colegas e quando chegam em casa a mente pode estar poluída de tanta coisa que ouve, palavrões, conselhos malignos. E você, meu querido irmão e irmã, deve estar atento para que ao chegar em casa você deixe o seu filho bem à vontade para expressar as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas, os seus conflitos. Isso faz com que a família seja muito bem estabelecida e assim você tem condições de interferir e redirecionar o seu filho, se for necessário, em sua trajetória de vida. Continuando, terceiro subtópico do terceiro tópico, pais que protegem seus filhos. Veja que nós fizemos uma pequena correção para melhorar ainda mais esta frase. Diz assim: os pais devem garantir um bom ambiente na família para que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocionalmente e espiritualmente. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem suas demandas, a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas, ou seja, para as demandas, para as dificuldades, para as lutas que são trazidas pelos nossos adolescentes. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias de ânimo que os instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ter um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Portanto, amados irmãos, não devemos super proteger os nossos filhos, não, mas devemos protegê-los. Não devemos fazer como Eli, que não corrigia os seus filhos, mas precisamos protegê-los
E a proteção é dita neste subtópico como algo que é feito em cada etapa da vida. Quando criança, você protege fisicamente, tem todo cuidado, desde que nasce, para que não caia, para que não se machuque, dando vacinas, protegendo fisicamente e também emocionalmente, espiritualmente. Já os adolescentes começam a ter contato com outros coleguinhas e aquilo vai trazendo para a mente dele novidades, coisas que ele não ouviu no ambiente do lar, ele vai ouvir na rua. Então é preciso que nós direcionemos nossos adolescentes de acordo com as demandas que eles nos trouxerem. Hoje, então, nós precisamos muito ter esta sensibilidade, essa sabedoria, esta prudência. E os nossos jovens que já estão em idade de conquistar espaços no mercado de trabalho, espaço nas universidades, eles precisam também de proteção para que possam enfrentar tais dificuldades e assim vencer e ser um exemplo para os demais como servo e serva de Deus. Amém? Vamos então ler Salmo 144, versículo 11 a 15. Esse texto é maravilhoso. Antes da sinopse, eu queria ler esse texto para você. Diz assim o Salmo 144, versículo 11 a 15. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala a vaidade, e a sua mão direita é a destra da iniquidade. Para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas suas ruas. Bem-aventurado o povo ao qual assim sucede, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. É claro que poderíamos destacar apenas a primeira parte, quando fala dos filhos e das filhas, mas esse texto é tão maravilhoso que nós trouxemos esses 5 versículos para a nossa reflexão final nesta aula. Vamos então à sinopse da última parte da lição. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Repetindo, há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Vamos então à nossa conclusão. A vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Portanto, façamos a nossa parte, irmãos. Vamos zelar pela nossa família. E assim as promessas de Deus para nós e nossos filhos hão de se cumprir em nossas vidas, em nossas famílias. Eu termino convidando você para a 11ª lição. Não perca a 11ª lição do 4º trimestre de 2024, na qual estudaremos sobre a promessa de proteção divina. E eu espero você aqui na próxima aula, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu me despeço agradecendo a você por estar conosco até o final desta aula. Compartilhe e deixe o seu like, meu caro professor e aluno. E assim, orem por nós, para que nós estejamos sempre aqui trazendo para vocês esse ensinamento sagrado. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. E até a próxima lição. Amém e amém.